Os grampos que saíram aí do Jucá, do Sarney, do Calheiros, mostram mais do mesmo. É aquela coisa que eu vivo falando de o Brasil mudou pra ficar a mesma coisa. Isso é natural da política, é natural da democracia, eu vou entrar nisso depois, mas vamos abordar primeiro isso. E eu esperei um pouco pra falar desse assunto, eu esperei um pouco pra abordar essa história dos grampos, que eu fiquei meio, pera, quem vazou isso? Eu tava inclusive vendo uma reunião de pauta do antagonista, eles têm reuniões de pauta excelentes, é muito legal ver os caras. E aliás, eles fazem um trabalho muito bom, porque são 3 caras com um site que conseguem pautar a Brasília, fantástico isso. Mas o que prova também a potencialidade da ação de um indivíduo, de poucos indivíduos, de fazer alguma coisa, você não precisa necessariamente entrar na política. Mas vamos voltar para o assunto. Eles estavam falando, na reunião deles, falaram, ué, por que não vazaram pra gente? Por que a gente não recebeu? Por que outros receberam o áudio integral, né? Todo, porque vazou pedaços. Por que a gente não recebeu? Já tinha grande. Eles têm agora um número de visualizações perto da Folha. Por que eles não receberam? Ué, porque eles até falam, não, porque eles sabem que a gente ia levar a sério, porque eles sabem que a gente ia ver tudo e falar o que estava ali. Até porque a Folha não teve a coragem de eles falaram inaudível. Quando o Calheiros fala, não, o Renan Calheiros falou, não, porque a Dilma é uma corrupta. Aí a Folha fala pro público, não, porque a Dilma é inaudível. Ficaram com medo. Eu fiquei preocupado de onde vieram esses vazamentos, porque pelo jeito, o cara que tava gravando, que era o cara lá da Transpetro, agora a Petro virou sinônimo de já sei o que tá acontecendo aqui, né? Mas o cara gravou os outros de propósito. Então, foi armado? Foi orquestrado? Não é que foi uma gravação que pegou eles, não foi um grampo. Não foi um grampo assim que nem o que pegou o Lula ligando pra Dilma. Não, foi um lado gravando o outro. Então como é que eu sei que não foi combinado antes? Como é que eu sei que esses trechos que saíram, como é que eu sei que não tinha um código ali? Sabe, isso eu já fiquei meio... vamos, e conforme foi saindo... Eu ainda tô suspeito em relação ao que tá... Eu tô com suspeitas em relação ao que tá saindo aí. Porque o que tava se desenhando é que os caras estavam combinando melar a Lava Jato. A gente tem que se salvar. E uma outra cronologia importante você entender. Essas gravações aconteceram em março. Em cima das gravações do Lula, do Bessias lá. Foi em cima disso. Não foi agora, semana passada. Foi lá atrás, quando ainda ia rolar um impeachment. Eles estavam falando, não, tem que ter impeachment, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer assim... Não, porque daí faz um acordo aqui e tal, pá, salva todo mundo, tal. É isso que eles estavam falando. Como que eles iam se salvar e quem ia ter que cair? Só coisa que a gente tá percebendo mais. Tem gente que cai e tem gente que não cai. Quem cai rápido é porque foi entregue. Lembra lá do André Vargas, do PT? O cara caiu rápido. Ou Delcídio Amaral. Eles foram entregues. Eles falaram, não, a gente não vai defender vocês em nada, caiam. O resto tá tudo... Enquanto eu tô gravando isso, os inquéritos do Lula ainda estão lá com o Janot. Por que não desceu? Ele nem chegou a ser ministro. Foi cancelado todo o negócio. Ele nem chegou a ser ministro oficialmente. Por que não tá com o Moro? Ué. Então, você vê que tem gente que cai e a gente não cai. Os caras não cai porque eles estavam organizando isso. Como é que a gente vai salvar todo mundo? O que tava se desenhando hoje, se a gente levar aquelas gravações a sério, é que podia muito bem ser um conluio deles ali, Jucá, Sarney e Temer, com o Lula para entregar a Dilma e salvar todo mundo. E já tem o boato que vão enterrar o processo lá no TSE contra a chapa da Dilma Temer por causa das contas sujas lá, que poderia inclusive cancelar a chapa do Temer. E é uma sujeira gigantesca que você olha lá, é um troço assim bizarro, você vê o nível de diálogo deles. E é uma confrontação que você vê, não, são os piores que estão no poder. São os piores, são os mais desprezíveis, são os... E ainda tem uma coisa, antes de eu entrar nisso. Não sei se isso é informação interna, mas lembra do Ministério da Roça, do Nelson Barbosa? Que foi quem causou toda essa desgraça. Foi o cara que inventou, não inventou, né, mas popularizou a ideia de, não, vamos fazer pedalada fiscal mesmo. Você acha que os caras foram demitidos? Não, foi todo mundo pro Ministério do Planejamento, embaixo do Jucá. Não foram demitidos, eles foram, tira Ctrl+C, Ctrl+X, né? Ctrl+V no Ministério do Planejamento. Os caras estão lá ainda, embaixo do Jucá, que agora caiu. Caiu porque também, de novo, foi entregue. Agora, talvez não era uma peça muito importante. Se fosse um Calheiros, não sei. Isso é importante da gente começar a perceber. São os piores que chegam no topo. A gente estava ali com um ex-presidente, Sarney, presidiu basicamente tudo dentro do Congresso, dentro do Legislativo e do Executivo, que ainda tem uma influência enorme.
Que agora ele ficou na cadeirinha de trás. Antes ele era presidente do Senado, era isso, era aquilo. Lembra lá dos atos secretos? A gente já esqueceu disso. A gente tem um cara com esse poder, o atual presidente do Senado, quer dizer, o chefe de um dos corpos, de um dos três poderes, chefe de um dos poderes, e um cara também, um cacique do PT, Romero Jucá, do cacique do PMDB, Romero Jucá, com uma força gigantesca, que depois foi nomeado para o Ministério do Planejamento. Não é um orçamento pequeno. A gente tinha esses caras no topo do topo planejando isso. Ué, era o PT? Não, é o PT e o PMDB. Gente, PSDB não seria diferente. Democratas não seria diferente. Agora tem um motivo. Porque PT e PMDB chegaram ao poder, Democratas e PSDB ficaram por baixo. Porque os melhores, numa certa competição, vencem a competição. O que é a competição da democracia? Quem é mais corrupto, quem é mais hipócrita e quem tem mais disposto a fazer alianças de conveniência. Se o PSDB tivesse abandonado mais as suas ideias, porque eles ainda têm um pouquinho de ideias ali, se falasse, não, vamos ser hipócrita mesmo, vamos ser populista, vamos falar o que o povo quer mesmo e dane-se, vamos usar todo o negócio. E não que eles não façam isso, eles são. Mas se eles fossem ainda mais, eles teriam ganho. É uma competição de quem é mais. E o PT ganhou, porque se aliou com o PMDB. A democracia pega os piores e põe no topo. Porque os bons, os que não... E aí não estou fazendo uma analogia com o PSDB, eu estou fazendo uma analogia com... Sei lá, se alguma pessoa íntegra, sei lá, se eu tentasse, não quero nada a ver com política, mas alguém que fala, não, eu não vou abandonar meus ideais, eu não vou fazer alianças com ideias que eu discordo, eu não vou fazer com chaves, eu não vou fazer nada. A gente vai fazer um governo certinho, o governo que todo mundo acha que deveria ser feito. Eu ia ser morto em 3 dias, ou eu não ia ser eleito pra porcaria nenhuma, ou eu ia ser eleito, vereador, deputado estadual, talvez. O que você ia conseguir fazer lá dentro? Nada, porque ninguém ia trabalhar com você, você ia simplesmente ser escanteado. Ia subir para governador, senador, deputado federal? Não ia. Mas e se a gente eleger 2, 3 cara bom, assim, para deputado federal? Eles não vão conseguir fazer nada. Você elege 3, tem mais 510. Dispostos a fazer todo tipo de sujeira. Você tem exceções à regra, claro. Você pode falar, não, mas tem o Tiririca lá dentro. Tem. Mas tem mais 200 caras lá que ninguém sabia que existia até a votação do impeachment. E o que esses caras estão fazendo? Eles estão à venda. Eles estão falando, não, então vamos fazer aqui as alianças. Tanto que isso está acontecendo no Senado agora. Agora no Senado você tem senadores, claro que estão no Senado, vai estar o quê? Um chacrinha lá dentro. Você tem os senadores, alguns, não os, mas alguns senadores, chantageando o Michel Temer, falando, olha, você já tem um monte de voto para tirar a Dilma que está preso, esses caras não podem... E você tem um monte de voto para ficar Dilma. Então tem aí uns 10, 12 no meio, e esses votos valem. Esses votos têm um preço. Então eles estão falando, bom, a gente pode votar contra o impeachment e a Dilma volta, porque o Temer precisa ir de ser senadores. Porque o que você já tem não vale nada. Os que você não vai ter não vale nada. Os que estão no meio têm um preço. Então o que acontece? Você sempre quer estar no meio, porque senão você não serve pra nada. Então esses caras estão falando, então se você não der pra gente o que a gente quer, do jeito que a gente quer, os ministérios, ou os cargos, ou o orçamento, ou as leis, a gente vota para a Dilma voltar. A gente não liga pro se é crime ou não, se é errado ou não, se é imoral ou não. A gente vai fazer o que é mais conveniente. E por isso esses sujeitos que a gente não sabe o nome, que as pessoas que elegeram não sabem o nome, chegam no topo. São eles que estão dispostos a falar, olha, eu não ligo pra verdade, eu ligo pra conveniência. Eu posso votar errado desde que você faça o quê? Vamos acertar aqui. É isso que a democracia promove. Mas e se sair o Temer? E se a gente tirar o Calheiros, tira o Sarney, tira isso, tira os caras? O que você acha que vai entrar no lugar? O novo pior. O que a gente tinha de presidente da Câmara dos Deputados? O que a gente tem de presidente da Câmara dos Deputados agora? O que a gente tem de governadores agora? O que a gente tem de prefeitos agora? São os piores. É isso que a democracia produz. Não adianta tirar eles. A solução é que eles têm que ter menos poder. A resposta não é que você precisa encontrar alguém bom para governar a sua vida, ou o país, ou o seu dinheiro. Você precisa que alguém não governe isso. Você precisa que você governe você mesmo, que você governe o seu dinheiro. A resposta é que os políticos têm que ter menos poder e menos dinheiro. Uma sociedade íntegra, moral, educada, informada, não precisa de políticos. Se todo mundo fosse ético, se todo mundo fosse certinho, tivesse um senso de moralidade afiadíssimo, a gente não ia precisar de políticos.
Agora, se a gente não tem esse senso, se a gente é uma sociedade, um país imoral, antiético, corrupto, bandido, preguiçoso, ignorante, uma sociedade dessas não pode ter políticos. Mas quem vai organizar? Os piores vão subir ao topo. A sociedade boa não precisa, a sociedade ruim não pode ter políticos. Aprendam isso, ok? O problema é do sistema, não das pessoas. Se a gente tivesse um sistema que premia os melhores, os mais habilidosos, os mais inteligentes, os que mais servem às pessoas, esse sistema sim forneceria o que as pessoas querem, e esse sistema existe, se chama capitalismo. Onde as empresas que fazem o que a gente quer, claro, se elas não tiverem a opção de comprar políticos, porque sempre vai ter essa opção, mas se você tiver um livre mercado, as empresas que fazem o que você quer vão ser as que têm sucesso. Na democracia é o quê? Os mais corruptos. Dá no que dá. Vamos começar a apontar para o sistema e falar, esse é o problema. Por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.